Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos falar hoje aqui foi muito motivado, há dias atrás nós compartilhamos com os irmãos em uma reunião com os membros dessa comunidade e nos dispusemos a conversarmos, a aconselharmos, a conversar com os irmãos, e grande parte do que nós vamos falar aqui foi motivado por tudo que nós ouvimos de algumas pessoas, que nós conversamos, que nós aconselhamos, e com confirmação do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria compartilhar aqui, o que eu vou falar aqui, 50% do que eu vou falar aqui vem do nosso mestre e professor de seminário, pastor Hernandes, e eu queria compartilhar isso com você, para que você possa também compartilhar com outras vidas, e mais algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. Então, eu queria primeiro, antes de mais nada, pedir um pouquinho de paciência para você, pelo menos uns 10 primeiros minutos, porque eu vou precisar contextualizar, amém? Para que todos tenham a mesma visão do contexto, do entendimento do que nós falaremos. Então, os 10 primeiros minutos, irmão, tenha um pouco de paciência. Depois dos 10 minutos, você ora, fala: Deus, o que eu faço com esse moço? Moço, porque a barba branca aqui é pintada de branco. E eu queria já aproveitar também e te pedir para também compartilhar essa semente. Assim como eu estou aqui compartilhando aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus ensinou, que você possa também compartilhar, que você também seja um multiplicador. Então, pega esse link aí do culto online, da live, e coloca nos grupos de família, copia o link aí, amém? Queria te desafiar isso, que você possa ser abençoador do reino, que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus, aqui nós vamos meditar a respeito da vida de Paulo. Então nós vamos ver aqui em Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 21. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 21. Amém? Acho que todos nós sabemos que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo registradas na Bíblia antes da sua morte. São como palavras de despedidas. Então, é muito importante nós ficarmos atentos a cada trecho desta carta. Em segundo lugar, precisamos entender o contexto de que Paulo estava nesse momento. E para nós que temos ouvido atento à voz do Espírito, nós vamos perceber que nesse texto o apóstolo Paulo nos dá diversos princípios de como ter uma vida saudável emocionalmente e ser forte e corajoso. Para que você tenha recursos, ferramental, sabedoria, para colocar em prática todo o conhecimento que Deus te deu. Para que você viva em paz com os homens e consigo mesmo, querido. Em meio às guerras, em qualquer circunstância. Seja em tempo de pandemia, seja em tempo de crise, ou seja em tempo de paz. Mas que mesmo assim, mesmo em tempo de paz, muitas vezes a nossa alma nos perturba, nos deixa aflitos, nos deixa ansiosos, e nos tira a paz. Paulo, então, nos dá algumas lições de como vivermos a vida em Cristo. Então, aproveita aqui a oportunidade que você está em casa aí, querido. Anote esses princípios que Paulo vai nos ensinar nesse texto aqui que nós vamos ler. Amém? Então vamos ler o texto. Paulo diz assim para Timóteo: procura ter comigo depressa, porque Demas, teu amado presente século, abandonou e foi para Tessalônica.
Crescente foi para Galáxia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trague-os, porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me livrará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de olharmos esses princípios, é importante nós fazermos um resumo da vida de Paulo e do contexto que ele estava neste momento, né? Que é fundamental nós conhecermos o trabalho, a obra de Paulo, né? Que por onde ele passou, o que ele fez, né? E aonde ele estava neste momento. Então, a gente precisa entender o contexto aqui que nós acabamos de ler, né? Nós estávamos falando disso. Então, nós sabemos que ele nasceu em Tarso da Cilícia, né? Uma região importante do Império Romano. Ele era cidadão do Império por nascimento. Ele foi enviado jovem para Jerusalém, para estudar aos pés de Gamaliel, para se tornar um rabino, né? Nós sabemos que ele se destacou ali entre os seus pares. Nós sabemos também que depois que Jesus ressuscitou entre os mortos, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, né, conforme Atos, capítulo 2, versículo 18, esse homem se levanta como um braço de aço para perseguir de forma cruel as igrejas, entrando nas casas, nas sinagogas, prendendo os crentes e lançando-os nas cadeias. Mas por providência divina, o Senhor Jesus muda a vida dele, a história dele no caminho de Damasco. E ele é convertido, e ele é curado, e ele recebe o poder do Espírito Santo, ele é batizado e começa a pregar a palavra de Deus. Fez a 4ª viagem missionária, mas aí agora vem a maior tragédia do império. A cidade imperial, a cidade de Roma, conhecida como cidade eterna, com mais de 1 milhão de habitantes, é incendiada. Mas às vezes a gente não tem noção do que significa isso, né? Para termos noção, só para a gente ter uma referência, vamos pegar o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, né? Se eu não estou enganado, são 645 cidades. Das 645 cidades, apenas 3 delas têm mais de 1 milhão de habitantes. A própria capital de São Paulo, Guarulhos e Campinas. As outras 642 cidades, nenhuma chega a 1 milhão. Então pensa, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Não é um bairrozinho que está queimando, não. 70% da cidade de Roma é destruída pelas chamas. 70%. Já imaginou isso? Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Não tem nenhum registro na história de um incêndio mais destruidor do que esse. Sabe qual foi o problema? Botaram a culpa desse incêndio nos crentes. E os crentes começaram a ser crucificados, queimados vivos, jogados nas arenas. Quem era o líder dos crentes? Apóstolo Paulo. Prenderam ele. Então agora nós chegamos aqui no versículo que nós acabamos de ler. Agora nós sabemos em que condições Paulo estava escrevendo esta carta. Prenderam ele. Mas agora ele não vai para uma prisão domiciliar. Agora ele vai para uma masmorra úmida, fria, insalubre. Ele não está agora preso como um apóstolo, como um pregador, não. Não, aqui na mesma carta, no capítulo 2,
no versículo 9, ele está preso agora como um malfeitor. Sabe o que significa isso? Está preso como um bandido. Pesa sobre ele, queridos, a imputação de um gravíssimo crime de ter incendiado a capital do Império Romano, liderado esse incêndio. O que acontece com ele? Veja aí no capítulo 1, versículo 15: todos da Ásia o abandonaram. Vejam que esse homem está velho agora, esse homem está cheio de cicatrizes, esse homem está sendo acusado de um crime gravíssimo. Esse homem está no corredor da morte, porque já foi sentenciado à morte, conforme o capítulo 4, no versículo 6. Veja aí: o tempo da minha partida é chegado, eu estou sendo oferecido por libação. E é nesse contexto de um homem velho, de um homem preso, de um homem acusado de um crime terrível, de um homem abandonado, é que ele, longe de se afogar no desespero, de naufragar no desespero dos tormentos emocionais e espirituais, ele começa a escrever essas palavras de despedida para repartir conosco diversos princípios para ter saúde emocional, espiritual na crise existencial da vida. Que princípios são esses? Vamos ver aqui alguns princípios. Primeiro princípio, olha comigo aí, no versículo 9, ele diz assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. O primeiro princípio é esse: nos momentos difíceis da vida, convide alguém para estar perto de você. Não fique sozinho. Nos momentos difíceis da vida, não se isole, não fique em quartos escuros, não fique preso nos grilhões da sua própria alma, de pensamentos e de sentimentos. Essa quarentena tem trazido sentimentos de angústias, solidão e perda para muitas pessoas, somado ao fato de que constantemente nós estamos atravessando momentos difíceis em alguma área da nossa vida. Nós sentimos um espírito de opressão sobre todas as nações, sobre todos os povos, e você não é imune a isso. Você está sujeito a isso, se você não estiver firmado nesses princípios da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você: todos nós precisamos de ter um amigo do peito, amigo em que você confia, para quem você pode abrir o coração. Porque na crise, a solidão é uma péssima companhia. Na crise, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de gente, querido. Pessoas precisam de Deus, mas precisa de gente. Sabe o que é um amigo? Amigo é aquela pessoa que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que chega na sua casa quando todo mundo já foi embora, Amigo é aquele que chega para você não por interesses de extrair alguma coisa, de tirar vantagem de você, mas na hora da sua dor, na sua crise, oferecer tudo para você. Não fique sozinho na crise. Nós estamos assistindo um momento, uma fase difícil, onde no meio de multidões a gente vive sozinho. Nós estamos vivendo numa geração sozinhos no meio de multidão. Somos um número. Ninguém confia mais em ninguém. E quando tentamos ajudar alguém, o outro pensa que estamos com interesses, com segundas intenções. Mas perdemos a identidade, perdemos o rosto, perdemos o cheiro, perdemos o nome, perdemos a nossa identidade. E nós precisamos, na hora da crise, ter alguém no nosso lado.
Você precisa de alguém do teu lado para estender o ombro, para te dar uma palavra amiga, para estender a mão para você, para tirar você do desespero, da angústia, da dor. Paulo é o grande apóstolo Paulo, ele reconhece que ele precisa de um ombro amigo, ele precisa do seu filho na fé, Timóteo, para estar perto dele, para estar do lado dele na hora da crise, na hora da dor, na hora da angústia. Se nós não somos uma família, se nós não somos uma igreja, se nós não somos o corpo, se nós não temos uma unidade, a nossa obra é trapo de imundícia. O que fazemos é só caridade. O que pregamos não atravessa os céus de bronze e não chega no reino. Mas Deus nos fez e nos chamou para sermos igreja de Cristo, sal da terra, luz para este mundo que está buscando respostas. Eu e você, firmados na rocha, podemos enxergar pelos olhos da fé e ver, querido, que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Amém? Nós somos um corpo, querido, nós somos uma igreja. Então deixa eu falar um negócio para você. Se a coisa está pegando, a solução não é sair da igreja. A solução não é você viver isolado. A solução não é você querer viver o seu cristianismo dentro da sua casa, do seu quarto. A solução não é você buscar comunhão na internet. Não existe igreja de internet, querido. Não existe pregador de internet, pastor de internet. Você precisa da sua igreja, você precisa da comunhão, da comunidade, da sua família. Você precisa de relacionamento. Você precisa de amigos. Uma coisa é respeitar temporariamente, né, uma determinação das autoridades de saúde em época de pandemia e ficarmos em casa para o bem de todos, por um período momentâneo. Mas Deus usa todas as circunstâncias, né? Eu tenho visto Deus usar a distância, o distanciamento para tratar com muita gente, para valorizar a importância da unidade, da aliança. Porque no reino de Deus, querido, não existe comunhão sem aliança, aliança sem comunhão. Não adianta a gente ter 10 mil, 20 mil amigos no Facebook. Você precisa de um amigo que lhe estenda a mão, que lhe abrace, que lhe aperte no peito e diga: olha, eu estou aqui com você, chorando com você, celebrando com você, do teu lado na hora da tua dor. Segundo princípio que Paulo nos ensina. Segundo princípio: não fique olhando para os que desapontaram você. Olha aí o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Queridos, deixa eu falar algo para vocês que é uma verdade tremenda. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Pode ter certeza disso. Às vezes um amigo é chegado seu num dado momento, pode decepcionar você. Aí você vai falar: tá vendo, pastor? Então é por isso que eu não tenho amigos, é por isso que eu não confio em ninguém. Querido, deixa eu te dizer um negócio. Abre aspas. Qualquer pessoa pode te dar um bom conselho, mas nem todas podem te dar um bom exemplo. Fecha aspas. Pastor Josué Gonçalves. Amado, Deus usa as decepções da vida como processo de amadurecimento para você mudar de patamar e ficar mais forte, e não para se esconder dos seus medos. Você quer relacionamento tranquilo, querido? Sem problemas, sem turbulências? Então faz a sua casa no cemitério, porque lá os vizinhos é tudo gente boa, ninguém perturba ninguém lá. Lá o teu relacionamento matrimonial, ó, vai ser uma maravilha. Seu marido vai parar de te perturbar. Do contrário, querido,
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqui Paulo está mostrando que esse homem, chamado Demas, que era companheiro dele, que era auxiliar dele, que era cooperador com ele, num determinado momento, o abandona. O abandono dói, machuca, em qualquer área da vida, seja abandono da namorada, do marido, da esposa, do noivo, do parente, né? Do amigo, do irmão da igreja, do colega de trabalho, de emprego. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você investiu, a quem você amou, a quem você serviu, a quem você ajudou. Não é fácil ser abandonado por um ente querido, muitas vezes, que se foi, que faleceu. Às vezes nos sentimos até um sentimento de traição, de abandono por esse ente ter partido. Às vezes, há pessoas, inclusive, que se revoltam contra Deus. Como? Como Deus pôde traí-lo por levar o seu ente querido e deixá-lo abandonado? Porque, na verdade, nós estamos procurando um culpado pelo sentimento de abandono, e não querendo nos livrar, nos curar, não querendo deixar o sentimento para trás e caminhar para o alto, adiante, com foco no que Deus ainda tem por vir, e fará através de você, querido. Agora, veja uma coisa: não faça registro de mágoas, não tenha arquivos vivos de memórias mortas, não faça registros emocionais de dores, de decepções, porque se você ficar remoendo isso, você adoece, você perde a paz, você perde o sono, você perde o apetite, você perde a alegria, você perde o fervor espiritual, você perde a vontade até mesmo de viver. O problema é que a maioria das pessoas invertem a regra do 70, 20, 10. O que é o 70, 20, 10? A maioria das pessoas passam 70% da sua vida vivendo do passado, focando no passado, remoendo o passado, trazendo o passado para o presente, e vivem só 20% o presente e 10% o futuro. Ou seja, sua vida está focada no passado, está preso no passado, está remoendo o passado, quando deveria ser invertido, o inverso. Invista 10% no seu passado. Sim, porque o passado não é para ser apagado. O passado serve de aprendizado para crescimento, mas não para aprisionamento. Invista 70% no hoje, vivo hoje, querido. Basta cada dia o seu mal. Invista 20% no amanhã. Ah, não tem que preocupar com amanhã? Sim, você tem que se projetar, você tem que fazer planos, mas confia que o amanhã pertence a Deus, e Ele já preparou o amanhã, assim como se renovou o dia de hoje sobre a tua vida, querido. Mas não andeis ansiosos com coisa alguma. Mateus capítulo 6, versículo 25 e em diante diz: por isso, querido, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves dos céus? E sabe o que mais diz? Qual de vós, por ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meu irmão,
Em toda crise existe pelo menos 3 coisas: aprendizado, oportunidade e data para acabar. Você só tem que ter fé para crer e esperar em Deus. Os tempos difíceis não costumam durar para sempre, mas pessoas com fé em Cristo, sim, porque terão a vida eterna e verão a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Pessoas que vivem ansiosas e preocupadas com amanhã, vivem ansiosas por problemas que 85% delas não acontecerão. 85% dos problemas não existirão. E perdem o tempo não crendo no amanhã e deixando de ser grato pelo que tem hoje. Viva intensamente o hoje, aproveite cada momento, querido, aproveite o novo, aproveite a novidade, aproveite toda e qualquer circunstância, e adore, e aprenda, e amadureça, e adore ao Senhor em qualquer circunstância. Você pode dizer amém? Amém? Então veja, queridos, não fique olhando para os desapontamentos. Toca a sua vida, segue a sua vida, prossegue o teu caminho, ande para frente. Porque se você ficar morando na saudade, morando no passado, se você ficar morando nos anos anteriores, se você ficar olhando para o retrovisor, querido, você vai adoecer. Em nome de Jesus, não guarde mágoas, segue a tua vida. Ainda que lá atrás, seja longe esse lá atrás, ou seja perto, alguém machucou você, decepcionou você, abandonou você, siga o teu caminho olhando para Jesus. Siga o teu caminho olhando para Jesus. Então, para fechar esse segundo princípio, eu quero fechar esse princípio dizendo que nós temos que mudar alguns comportamentos. Pare de viver do passado. Não tenha medo das mudanças. Pare de procrastinar. Pare de reclamar. Pare de querer agradar todo mundo. Estabeleça alvos e propósitos em Deus. Faça alianças de verdade e não amizades. E seja grato pelo que tem. Amém, queridos? Seja grato pelo que tem. Terceiro princípio que Paulo nos ensina aqui: saiba pedir perdão e perdoar aqueles que um dia erraram com você. Olha aqui o versículo 11, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vamos entender isso aqui? Para você compreender esse versículo aqui, você precisaria voltar no livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito lá em Atos 13, que esse jovem chamado João Marcos, que era primo de Barnabé, saiu para a primeira viagem missionária com Barnabé, com Saulo, e de repente, na região perto da Pampilha, esse jovem abandona os 2 missionários e volta para sua casa em Jerusalém. Aí você vai ler também em Atos 15, 36 a 41, que quando Paulo vai procurar Barnabé para fazer a segunda viagem missionária, Barnabé diz assim para Paulo: Paulo, vamos sim, mas tem uma coisa, aquele jovem, meu primo, o João Marcos, que nos abandonou na primeira viagem, ele quer voltar com a gente na segunda viagem missionária. Aí diz a Bíblia que o Paulo foi radical. O Paulo disse assim: eu não acho justo levarmos aqueles que nos abandonou desde perto da Pampilha. Comigo esse rapaz não vai. Ele não serve para ser meu companheiro.
É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, comigo não se erra duas vezes, errou a primeira vez, acabou, está arriscado do meu mapa, não serve para mim, não dá para mim, comigo esse rapaz não vai. Eu imagino que Barnabé falou, né, ô Paulo, vamos dar uma chance para o menino, ele é novo, ele amadurece, ele é inexperiente. Paulo radicalizou, ele falou, comigo não vai, Barnabé. Mas Paulo, como é que nós vamos fazer? Deixa o menino sozinho aqui, nós vamos desapontar o menino. Barnabé, comigo não vai. Sabe o que a Bíblia diz? Houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que eles não puderam caminhar juntos mais. Sabe por quê? Por causa de Marcos, por causa de João Marcos. Aí diz a Bíblia que Barnabé pegou o primo dele e foi lá para Chipre, e Paulo pegou Silas, outro companheiro de viagem, e foi para Macedônia. Só que os anos se passaram, Deus abençoou esse Marcos. Esse Marcos se aproximou do apóstolo Pedro. Esse Marcos escreveu, nada mais, nada menos, o evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Esse Marcos se tornou um homem de Deus. E agora Paulo está preso. E agora Paulo está no corredor da morte. Agora Paulo está fechando as cortinas da vida dele. Agora Paulo começa a pensar, puxa o fio da memória, ele começa a pensar um pouco. Ele fala, meu Deus, eu fui radical com aquele menino, eu fui intolerante com ele, eu fui muito duro com ele. Aí Paulo está escrevendo essa última carta aqui, ele começa a escrever suas últimas palavras antes de morrer, e ele fala assim para Timóteo, ô Timóteo, lembra do Marcos? Aquele Marcos que um dia eu falei que ele não servia para mim, que eu não queria andar com ele, que eu briguei com Barnabé por causa dele, porque eu não queria que ele me acompanhasse. Pois é, Timóteo, eu pensei melhor. Já estou velho, Timóteo, cheio de cicatrizes, Timóteo, mas eu reconheço agora, Timóteo, que aquele rapaz é importante para mim, precioso para mim. Quando você vier, traz ele contigo, porque eu não quero morrer sem antes colocar minha cabeça no peito dele, no ombro dele. Eu preciso me reconciliar com ele, Timóteo. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Aí eu te pergunto, você nunca foi radical com ninguém na sua vida? Será que você nunca faltou com misericórdia com ninguém na sua história de vida? O que Deus está falando para nós neste exemplo de Paulo? Deixa eu falar uma coisa para você, querida. Abre aspas. Você nunca é tão grande quanto quando você é humilde. Pastor Hernandes Lopes, fecha aspas. Eu vou repetir para você refletir. Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Em nome de Jesus, querido, não deixe relacionamentos pendentes. Não deixe pessoas feridas no meio do caminho, querido. Tenha coragem de reconhecer o teu erro. Tenha coragem de reconhecer o teu erro. Tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de buscar e se representar como filho de Deus e buscar reconciliação. Para alguém que um dia você disse, olha, não serve para mim, você chegar para essa pessoa e falar, olha, eu estou arrependido, eu mudei de ideia, você é importante para mim, você é precioso para mim, eu preciso de você perto de mim. Eu não estou dizendo para você manter relações tóxicas, pessoas que não dá para andar junto, mas eu estou dizendo para você não odiá-las, para você perdoá-la, para você reconhecer o teu erro, para você tirar a trave do teu olho, como diz a palavra do Senhor. Para quê? Para que nós possamos ser abençoados, curados, sarados, em meio à guerra. É 1000 caindo do teu lado, 10.000 da tua direita, o mundo está se acabando e você está em paz de espírito, paz em meio à guerra. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, amém? Que você possa dizer isso para essa pessoa, eu preciso de você curado, sarado. Restaure relacionamentos quebrados, querido, talvez dentro da sua casa, talvez no seu casamento, talvez os seus filhos, talvez os seus irmãos da igreja, talvez os seus colegas de ministério, de trabalho. Em nome de Jesus, toma a decisão de restaurar relacionamentos estremecidos, quebrados.
Quarto princípio. Olha comigo, versículo 13. Quarto princípio. Vamos correr aqui para não ficar muito longa a live. Versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de capa, bem com os livros, especialmente os pergaminhos. O quarto princípio é esse. Não importa o problema que você esteja passando, não se afaste da palavra de Deus. Talvez, irmãos, você esteja passando um momento difícil da vida, uma tempestade, uma crise financeira, problema familiar, uma pandemia que desestruturou todas as suas bases. Talvez você foi vítima de injustiça, né? Lá nos seus negócios, lá no seu trabalho. Talvez você esteja vivendo momentos muito difíceis de doença, enfermidade na família. E às vezes os problemas, as dores, as circunstâncias, as frustrações podem levar a gente a ficar decepcionado com Deus. E aí tem crente que quando passa por isso, sabe o que acontece? Não lê mais a Bíblia, não ora mais, não vai mais à igreja, se afasta de todo mundo, se isola, um coração inundado de dores. Deixa eu falar para você, querida, não importa o que você esteja passando, não abra mão da palavra de Deus, não abra mão. É importante você entender que Paulo está sendo acusado de bandido. É importante você entender que Paulo está sendo abandonado. É importante a gente entender que Paulo está sentenciado de morte. É importante a gente entender que Paulo está sendo acusado de um gravíssimo crime, do qual ele é totalmente inocente. E a despeito de tanta injustiça, de tantas dores, de tantas setas, tantas lutas na vida, ele quer mais ainda ler a Bíblia. Traz meus livros, traz os meus pergaminhos. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que aqui é escuro, não dá nem para ler direito, mas eu quero um pouco mais, eu quero aprender mais, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais, eu quero ter mais comunhão de Deus, eu quero mais o pão da vida. Eu não posso abrir mão da verdade de Deus no meu coração. É isso que Paulo está nos ensinando. Meu querido, em nome de Jesus, as circunstâncias difíceis que você passa não estão longe dos olhares benignos da misericórdia de Deus. A circunstância que você está vivendo não é indiferente do coração de Deus. Se você está passando por circunstâncias difíceis, saiba disso, Deus está no controle, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sustentará você, Deus segurará a tua mão firme, mas não abra mão de meditar a palavra de Deus, de participar da sua igreja, de louvar a Ele, de ser uma bênção, aonde você foi plantado por Deus. Meu irmão, quando Deus determina que é tempo de esperar, é tempo de esperar, não é tempo de se desesperar. Não adianta você ligar para pai, para mãe, para o presidente da república. Você só pode confiar, esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espera e confia. O nome do teu Deus é Eu Sou. O Eu Sou é contigo. Eu sou o Deus que tudo posso, diz a palavra. Eu sou o Deus que tudo faço. Eu sou o Deus que tudo vê. Deus tudo vê. Diga aos seus inimigos que o Eu Sou é contigo. Amém, querido? O Eu Sou é contigo. Quinto princípio. Versículos 14 e 15. Alexandre o ladroeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dá paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque também resistiu fortemente às nossas palavras. Que princípio é esse? Deixe o Senhor tratar daqueles que fizeram mal para você. Às vezes, irmãos, nós fazemos mal para alguém, ou alguém faz mal para nós, sem saber o que está fazendo. Você já ficou surpreendido, às vezes, alguma vez, com alguém que chega e fala, estou triste com você, você toma um susto, você fala, nossa, como é que você está triste comigo? Não estou sabendo. Aí você falou uma coisa e a pessoa entendeu outra, e a pessoa ficou chateada com você. Já aconteceu isso? Acontece. Mas não é o caso aqui. Esse Alexandre, o ladroeiro aqui, diz os historiadores, foi quem dedurou Paulo, foi quem caguetou Paulo.
né? Foi quem entregou Paulo para a sua segunda prisão e o seu martírio. É aquele tipo de gente que puxa o teu tapete, que apunhala você pelas costas, que trai você, que é infiel à sua aliança, à sua amizade, que celebra quando você cai e fica triste quando você é promovido, quando você é exaltado. E aí sabe o que acontece, meu amado? Você é tentado a duas coisas. Primeiro, é retaliar. Você quer dar o troco na hora, na mesma força, na mesma intensidade, na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Ou você é tentado uma segunda coisa: não faz nada, não fala nada, mas guarda. E lá por dentro, embora você nunca falou nada para ninguém, você fica dizendo para você mesmo: ele vai me pagar, a hora dele vai chegar. E você fica torcendo para essa hora chegar. Sabe o que acontece, querido? Quando você tem essa atitude, é como se você estivesse bebendo um copo de veneno, pensando que ele que vai morrer. Alô? Você destrói você mesmo. Você não sabe lidar com isso, querido. Quando você pega nas suas próprias mãos a vingança, você está usurpando um direito exclusivo de Deus, porque a Bíblia diz: a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Deus sabe fazer, você não sabe, porque Ele é justo. Então, se alguém está fazendo mal para você, se alguém está falando mal de você, se alguém está espalhando boato a seu respeito, se alguém está minando a sua vida, se alguém está traindo você, falando mal das suas costas, nos seus bastidores, falando mal de você, se alguém está perturbando a tua paz e trazendo mal a você, e você está sendo prejudicado com isso, não tente vingar, não tente dar o troco, entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Hebreus 10, 31 diz que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Isaías 19, 16 diz que tremerão de pavor diante da forte mão de Yeshua, o Senhor dos exércitos, que se levanta contra eles e contra as suas más ações. Ele sabe cuidar, você não, querido. Você não consegue fazer isso por você mesmo. Sabe por quê? Porque o seu, o meu, o nosso coração é terrivelmente corrupto, cheio de enganos, cheio de justiças próprias. Então dependa da graça de Deus, porque perdão não é coisa natural não, querido. Perdão é obra da graça. Então eu posso dizer para você, querido, o perdão é maior do que a mágoa. O perdão cura você, o perdão liberta você, o perdão restaura você, o perdão cura a tua mente, o perdão faz uma limpeza da sua alma, o perdão é a cura das suas emoções, o perdão faz de você parecido com Jesus. Aleluia. Que mesmo sendo injustiçado, espancado, cuspido, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Sexto princípio. Nós já estamos indo para o final. Estamos acabando. Vamos ver junto. Versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, e que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Deixa eu falar um negócio para você, querido. O princípio aqui é esse: você nunca está sozinho, porque Deus nunca o abandonará. Deus nunca abandonará você. Você nunca está sozinho. Agora, vamos imaginar essa cena. Vamos imaginar, Paulo preso, ele vai para a primeira audiência. Qual que é a acusação contra ele? Líder dos incendiários de Roma. Ele está sendo acusado de ser um malfeitor, um bandido.
Aí ele pensou assim com ele: bom, eu vou ficar tranquilo, porque naquela audiência vai ter muita gente lá, meus filhos na fé, que eu levei para Cristo, eu discipulei, vai estar lá para me defender, pode dizer que eu não sou um bandido, que eu não sou um malfeitor, que eu sou um pregador do evangelho, que onde eu chego as pessoas são mudadas, são transformadas, a vida muda, o caráter muda, a família muda, para melhor. Então eu vou ficar tranquilo, porque eu vou chegar lá, vai ter um exército de testemunha ao meu favor. Quando Paulo chega, não tem ninguém. A dor do coração dele é a dor da ingratidão das pessoas. E ele diz: olha, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Talvez você já lidou com isso, de você doar, de você ajudar, de você apoiar, de você investir, de você amar, de você orar, de você abençoar, de você discipular, de você socorrer, de você se levantar de madrugada para atender alguém, e de repente na hora que você precisa, a pessoa deixa você sozinho, desamparado, sem dar uma assistência, e quem sabe até falando e pensando mal ao seu respeito. Agora deixa eu te falar uma coisa: ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe abandone você, Deus nunca vai te desamparar. Você pode se decepcionar com os homens, mas você nunca vai se decepcionar com Deus. Porque pode faltar para você o apoio dos homens, mas jamais o socorro de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas jamais a assistência dos céus. Paulo disse: mas o Senhor me assistiu. O Senhor, foi isso que ele escreveu: o Senhor me assistiu. Louvado seja o Senhor. Não importa a situação que você esteja vivendo, talvez de enfermidade, de injustiça, de ingratidão das pessoas, Deus vai sustentar você, querido. É Deus que nos sustenta. Deus nunca permitirá que você passe por situação tão amarga, tão difícil, tão dolorosa que a graça dele não seja maior. Ele vai sustentar você. Ele vai sustentar você. Penúltimo princípio, versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é esse. Viva intensamente para Deus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. É o princípio dos 70% que nós falamos no começo. Presta atenção aqui, querido. Vamos entender isso aqui. O verso 9, ele disse assim para Timóteo: Timóteo, procura vir comigo, ter comigo depressa. E aqui no 21 ele fala: vem, filho, mas venha antes do inverno. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Se você quer fazer alguma coisa por mim, se você quer estender a mão para mim, se você quer estar do meu lado, se você quer mostrar o seu ombro amigo agora na hora da minha dor, vem logo, filho, mas venha rápido, mas vem antes do inverno, porque senão não vai ter mais oportunidade de você prestar socorro a mim. Sabe o que esse texto quer dizer para nós? O que você tiver que fazer por alguém, faça hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Você quer demonstrar amor para a sua família? Demonstre hoje. Você quer pegar o seu filho no colo e abraçá-lo e beijá-lo? Faça isso hoje. Você quer dizer para o teu marido, para a tua mulher: eu te amo? Faça isso hoje. Você quer honrar a sua igreja? Faça isso hoje. Você quer fazer uma visita para alguém que está doente, enfermo? Faça isso hoje. Você quer demonstrar amor pela sua família? Demonstre isso hoje. Dá uma olhada lá se você não precisa mandar uma oferta lá para algum parente, para sua mãe, para o seu pai. O que você tem que fazer, faça enquanto é tempo, para amanhã não chorar a dor do remorso. Vocês já perceberam? Já notaram que as pessoas que mais recebem elogios são os defuntos? Já percebeu isso? É uma rasgação de seda em cima do caixão. A pergunta é se aquela pessoa que está morta ali pelo menos escutou um pouco daqueles elogios que foram feitos em cima do caixão. Então você tem que elogiar alguém, elogie em vida, não espera morrer para elogiar, não. Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Abre aspas. É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Fecha aspas.
Pastor Lopes. Você quer dizer para alguém, você é importante na minha vida? Não espere falar isso em cima do caixão, não, querido. Fala enquanto é tempo. Procura vir ter comigo depressa. Venha antes do inverno. Último princípio, para a gente acabar aqui. Tem muitos princípios nessa carta de Paulo. Vamos ver aqui no versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Agora veja essa frase. A Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O último princípio é esse. Esvazie-se de toda vaidade. Quando chega na hora da execução, o carcereiro pergunta para Paulo e fala: e aí, você quer dizer alguma coisa antes de morrer? Paulo responde, ele fala: eu quero sim, eu quero. Nesse momento, o guerreiro Paulo, que combateu o bom combate, ele ergue as mãos aos céus e diz ao Senhor Jesus: glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cai na terra como Marte, mas é recebido no céu como um príncipe. Não tem melhor maneira de encerrar a vida, a carreira como essa, não com murmuração, não com mágoa, não com revolta, não com dor na alma dos dramas da vida. Não me interessa se Nero me considerou culpado, se os meus inimigos, se os meus perseguidores, invejosos, de corações duros, foram injustos nos seus julgamentos. O que interessa para mim é que o reto juiz já me declarou inocente, justificado, perdoado pelo sangue do Cordeiro, e eu estou indo para a casa do Pai, para a glória eterna. Não é a circunstância que faz o homem, querido, é o homem que faz a circunstância. Não importa o que aconteça, não importa quem intentou mal contra você, se Deus está do nosso lado, se Ele é por nós, nós somos mais do que vencedores. Então, por que sofremos em volta de uma mesa farta, com os nossos olhos contemplando o sol toda manhã, com o nosso coração pulsando, gerando vida, apesar de nós, com a brisa do vento batendo em nossos rostos, nos dando fôlego de vida, como se fosse a mão de Deus nos abraçando? A vida está difícil, há uma dor no coração, porque muitos vivem angustiados, outros deprimidos. Será que nos tornamos filhos mimados, infantilizados, por um evangelho onde Deus não está mais no centro, onde o centro sou eu? Não conseguimos mais ser gratos pelo que temos. Não seria grande parte das nossas angústias apenas fruto de vaidade? Avalie as circunstâncias, avalia e veja se na maioria dos casos e das situações, das nossas aflições, é a vaidade que nos gera dor. Do contrário, por que sofremos tanto? Contra o que você está lutando? Se Deus tem te dado o dom da vida. Eclesiastes 1:2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Meu irmão, a ostra, para produzir pérola, ela tem que ser ferida.
Uma certa vez, dois homens conversando, um disse para o outro: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não teria sofrido tanto. E o outro respondeu: se você não tivesse sofrido tanto, você não teria a maturidade que você tem hoje. Deixa eu te falar uma última coisa. Por tudo, dai graça. Ergue a cabeça, meu irmão, porque Deus tem estado do teu lado o tempo inteiro, o tempo todo, todo o tempo, e muitas vezes nós nem nos apercebemos. Não somos gratos. Você conseguiu sobreviver os seus piores dias, porque Deus está com você. Você está indo bem, querido, continua, avança, não desista. Não deixe as vaidades te parar. Estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, dias de angústias, mas o nosso Deus é refúgio e fortaleza, e Ele é o Deus que pode nos pegar no colo, nos dar um abraço de pai, nos encorajar para voltarmos para casa curados pela sua graça. Lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. Lembra-te do teu Criador nos dias de hoje, e por tudo dai graça. Feche seus olhos aí onde você estiver.